à nossa live surpresa, mais uma nessa semana, que nós decidimos responder os stories, aquelas caixinhas, né, de perguntas dos stories, e eu fixei aqui, eu espero que vocês estejam vendo a pergunta de hoje. Meu filho tem 2 anos de idade, não é muito cedo para alfabetizar? E aí, Júnior, o que você acha? É cedo? Não é não. O que dá para fazer com criança de 2 anos, 2 anos e meio? É que a galera tem que... A gente tem que ter noção, assim, que quando você fala alfabetizar, a gente já imagina a criança lendo, entendeu? Já pegando uma palavra e lendo. Mas o processo de alfabetização não começa assim. Você não dá um negócio para a criança, ela vai ler. Então, você consegue sim começar aos 2 anos, né? Qualquer processo de alfabetização, independente até do método. Então, por exemplo, o método fônico, explicitamente, né? Que a gente trabalha com o método fônico. Você consegue trabalhar a consciência fonológica, né? Desde os 2 anos. E dentro de consciência fonológica, você consegue trabalhar a atenção auditiva com crianças de 2 anos, né? E são exercícios simples, né? São exercícios só para a criança perceber de onde vem o som ou o que está produzindo tal som, tá? Aí você fala assim, nossa, que bobeira, hein, Júnior? Só para ver isso? Não, mas é um exercício bem simples que ele tem uma progressão de dificuldade, que quando a criança chegar lá com 4, 5 anos, ela vai estar fazendo exercício de atenção auditiva com um nível de dificuldade bem maior. E tem que ter um começo esse negócio. Você não vai colocar lá a criança já para fazer, distinguir, sei lá, o dó do mi, não sei, né? É uma coisa bem específica, entendeu? Então, com crianças já desde pequenininho, você consegue trabalhar essa consciência fonológica. Memória, né? Memória de curto prazo. Outras, nossa, memória com criança de 2 anos, você consegue pedir para ela executar algumas atividades práticas, né? Pega isso, traz para mim, pega aquilo, leva lá para tal lugar. Cores, né? Brincar com cores, para ela começar a decorar já as cores, objetos, ela tem que começar a decorar cores, objetos. Crianças já que com 6, 7 anos, que desde pequeno já decoram bastante objetos, cores, números, né, letras também, eles vão ter mais rendimento em alfabetização plena, que são exercícios de consciência fonêmica, por exemplo, né? Então você consegue fazer várias coisas. Tem várias atividades, né, Júnior, que a gente chama de pré-atividades, né? Isso, pré-atividade. Que prepara as crianças, ela fazendo essas pré-atividades, a hora que ela vai começar a fazer análise síntese para começar a ler realmente, né, para ser um leitor autônomo, ela já vai ter um rendimento muito maior. Isso, com certeza. Toda escola, claro, escola boa, né? Todo professor bom, ele tem essa noção de pré-atividade. Você falou assim, o que é? Você nunca pode dar para a criança uma atividade, por exemplo, de alfabetização plena, sem preparar para isso, entendeu? É claro que você vai ter mau rendimento. É por isso que eu vejo muitos pais falando assim, imagina, 2 anos de trabalho de alfabetização, porque eles devem olhar essas atividades, né, de alfabetização plena, análise, síntese fonêmica, junção fonêmica, que realmente é difícil. E ele falou, claro que meu filho não vai fazer isso. E ele tá certo, não vai mesmo, entendeu? Mas ele tem que entender que, esses exercícios de consciência fonológica já são trabalhados desde a maternidade lá, entendeu? Criança, a mãe lendo na barriga, né? Sim. Etc. Então você consegue fazer esses vários exercícios, né? É só você imaginar, meu filho não fala ainda, será que eu vou falar com ele? Eu vou esperar ele começar a pronunciar algumas palavras para ele. Eu falo, não, você já fala com ele desde sempre. Com certeza. Quanto mais você conversar com seus filhos, né, com os nenês, mais rápido e melhor eles vão falar. Né? Claro, o negócio falou, né? Ele tem que saber o que ele está falando, o que o vocabulário dele está se remetendo a alguma coisa, entendeu? E você faz isso, você pega o copo e fala, o copo, você pega a bola, entendeu? Então você vai criando esse vocabulário na criança, né? E se ninguém fizer isso, ele vai tentar, sei lá, aprender isso aí quando? Entendeu? Na rua, na escola, entendeu? Vai dar bem mais trabalho. E com isso, ele vai criando vocabulário. Eu até comentei outro dia a Juliana, a Flávia, a Rosângela, tudo bem? Então, outro dia eu comentei num de nossos... A Ju é de Portugal. Aí, uma live internacional. Aí, Então, eu até comentei em um dos nossos vídeos, né? Que tem um caso famoso, a antropologia estudou esse caso, surgiu novos estudos antropológicos a partir desse caso, que é o caso de Casper House, que
que era um menino que viveu isolado por algum motivo, não me recordo muito bem, mas quando descobriram esse menino, ele não tinha desenvolvido a fala. Então, assim, as crianças precisam, né, de interação social, de atividades explícitas, né? No caso de cores, tem crianças já muito que são educadas com pais bilíngues, né? Que o pai fala uma língua, a mãe fala outra, e os dois, cada um conversa numa língua com a criança, e a criança já cresce falando as duas línguas. Fala, tranquilo. Já consegue falar cores, né? Por exemplo, como que a criança com 2 anos, 2 anos e meio, ela já sabe distinguir uma cor da outra? Porque você trabalhou, né? Nomeou as cores, né? Então, como que a criança consegue contar até 10, falar quantos anos que ela tem? Porque você, de certa forma, naturalmente, você já começou a trabalhar algumas atividades com as crianças, né? Então, se você pode ensinar as cores, ensinar a criança a contar, a falar quantos anos que ela tem, qual o nome dela, qual o nome do pai dela, é muito tranquilo você aplicar, né, atividades de pré-alfabetização. Porque lá na frente, quando essa criança for ser alfabetizada, né, chegar na alfabetização plena, começar a ler, se tornar um leitor iniciante, né, essa criança ela vai ter um desempenho muito melhor do que a criança que não foi trabalhada. Então os pais ficam nessa, né, aí você fica nessa discussão, será que é muito cedo para começar? Não é? Aí a hora que você vê, o seu filho vai ter um rendimento menor do que quem já trabalhou desde do início, né? Para resumir assim, o pai tem que entender que a alfabetização não é só o filho pegar a letrinha, trocar e formar a palavra, entendeu? Ela tem um processo, entendeu? Que começa desde lá de pequenininho com consciência fonológica até chegar aí nessas brincadeiras aí com letras e sons, que é consciência fonêmica, até ela entender o princípio alfabético, tem um caminho, né, um caminho longo a percorrer. E demora ali, eu já vi com 6, 1 ano, gente percorrer esse caminho com muito esforço, né, muito trabalho, mas geralmente aí é 2, 3 anos, que na verdade, né, que geralmente que são que as escolas regulares trabalham. A educação infantil, entendeu? O que é a educação infantil? É você preparar o seu filho para ser bem alfabetizado no primeiro ano, que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Entenderam? Então tem um caminho longo para isso. E vocês em casa, né, pais que educam em casa, conseguem fazer isso com mais rendimento, é claro, porque você só tem 1 ou 2 ou 3. Bom, já tem 6, mas tem gente que tem menos e consegue. Nós trabalhamos um tempo com o Augusto, que é meu filho, ele vai fazer 5 anos. Ele tem 4 anos, mas ele já lê as palavras mais simples e tal. Daí tem que trabalhar as dificuldades, os fonemas mais complexos, né? Mais mais complexo. E aí, porque eu queria falar no singular, complexos, mais complexos. Então, assim, aí ele já está lendo. Tem outra criança que utiliza o nosso programa Atividades para Alfabetizar, que ele tem 4 anos também, já está lendo bem. Esses dias os pais me mandaram um vídeo demonstrando como que ele já estava lendo. Então, assim, enquanto você está esperando para começar a trabalhar atividades de alfabetização com seus filhos, tem crianças que já estão lendo. Porque, se eu não me engano, no Brasil, as escolas, o governo, né, o MEC, tem um patamar, né, para as crianças terem que ser alfabetizadas até 7 anos. 8, eu acho, se eu não me engano. Mas é até o 3º ano, né? Até o 3º ano. Até eu tenho uma turma, né, no 3º ano. Então eles têm uma meta, né? Mas agora vai voltar, né? Eu acho que o ano que vem volta para o 2º e a meta é baixar, porque eles viram que não é bom isso, né? Então não é bom. E a gente fala isso porque tem que começar antes, não é porque, nossa, é legal e é super legal que meu filho saiba ler. É aquela história do vizinho, né? Meu filho ali, do meu vizinho, sabe ler o meu não. Não é porque eu quero que seu filho seja melhor que o do vizinho. É porque a neurociência, né? Tá mais que batido já essa tecla de janela de aprendizagem, tá bem? Que a criança ali dos 3 aos 6 é uma janela muito forte de aprendizagem, de plasticidade cerebral, que é um momento muito bom para ela aprender, né? É um momento exato ali, principalmente com linguagem, tá bem? Porque a linguagem, a gente já indicou várias vezes, né? Tem aquele livro, Os Neurônios da Leitura, ele fala assim que nessa idade a plasticidade cerebral, ela dá um boom, né? E ela, por exemplo, a gente tem no nosso cérebro umas partes no nosso
nosso cérebro que são feitas lá para identificar rosto, identificar algumas coisas. E com a leitura, eles chegam a mudar de posição, né? Onde a gente trabalha com identificação de objetos e rostos, chega a mudar de posição, vai para o outro lobo frontal, tem os nomes todos técnicos lá. Então, assim, de tal a transformação, né, que acontece, assim. Então, tem que aproveitar mesmo isso aí, não é cedo não. É a fase que o cérebro está se desenvolvendo e formando, né, as sinapses para desenvolver as habilidades que precisa para ler, né, para leitura. Então, resumindo, é a fase a partir dos 2 anos, e dos 3 aos 6, que o Júnior acabou de dizer, é a fase que a criança está desenvolvendo a linguagem, é a fase mais adequada, na verdade. Tudo bem, pessoal? Vamos ver se a gente consegue trocar a pergunta aqui, Júnior? Então, tenta aí, cara. Quer falar mais não, uma acho que é só isso, só. Mas é só isso, ó. 2 anos, manda bala que dá para alfabetizar sim, entendeu? Enquanto você tenta aí trocar, foi assim, só para resolver. É claro que com 2 anos seu filho não vai sair lendo, né? Mas você vai começar uma boa alfabetização. Vai lá, lê a próxima aí. Então, a próxima pergunta que nos enviaram hoje falta de concentração da criança durante as atividades. O que fazer? E aí, Júnior? O que fazer com a falta de concentração das crianças durante a aplicação das atividades? Não tem jeito, não. Não, tô brincando. Isso aí é um grande problema que muita gente, né? E muita gente tem problema mesmo com isso, assim. E tem várias... tem várias fontes, né? Falta de concentração. Por exemplo, esses tempos atrás, a gente entrevistou o professor Robson Furlan. E olha só que doido, né? Ele falou o seguinte, que a região do cérebro que cuida, que tem relação com a atenção, nem a região do cérebro, né? É o sistema vestibular. Olha só. E quanto mais estimulado o sistema vestibular, mais atenção a criança tende a ter. Olha que legal. Só que, o que é o sistema vestibular? Ele cuida também do equilíbrio da criança. Então, se você pegar lá o seu filho, fazer bastante atividades com eles, de giro, essas coisas que ele trabalha com ginástica, né? Então, coisas que a ginástica trabalha, ginástica infantil, ele vai tender a ter mais atenção. Então, o que acontece? O que a gente faz geralmente quando uma criança não tem atenção? A gente pega ela, coloca sentada e fala, não, você vai ficar aí até aprender, ou você vai ficar aí até fazer. Então, a gente faz o contrário. Olha só a fonte, então. Então, e no lugar de você pegar seu filho, colocar sentadinho lá e você vai fazer? O que você tem que fazer? Fazer atividades físicas com ele, entendeu? Então, você tem que fazer o contrário. Por quê? Vai estimular o sistema vestibular e vai ajudá-lo em atenção, em atividades, né, de atenção. Agora, para áreas mais comportamentais, por exemplo, ambientes, essas coisas, acho que você tem mais que isso. Mas tem também, né? Tem a questão ambiental. Resumindo, o sistema vestibular ele é responsável pelo equilíbrio e pelo controle corporal. Então, às vezes, a criança ela não tem a concentração adequada, ela não consegue se concentrar o tempo necessário para você aplicar alguma atividade para ela, porque ela não está com o sistema vestibular bem desenvolvido. E como você desenvolve o sistema vestibular? Com atividades físicas. Porque o sistema vestibular ele é responsável também pelo equilíbrio, então você tem que fazer atividades físicas com a criança para que esse sistema vestibular seja desenvolvido. Então, você desenvolvendo esse sistema vestibular com giros, né, cambalhotas. Eu lembro, a Agatha, que é minha primeira filha, que tem 7 anos, nós ensinamos ela a dar cambalhota novinha. Começou a andar, né, já. Então, assim, e ela já é bem tranquila em aplicar atividades, sabe? Então, assim, quanto mais a criança desenvolver o controle corporal e o sistema vestibular por consequência de desenvolver o corpo, ela vai ter mais facilidade de se concentrar. Mas também tem que levar em conta a idade da criança. Nesse caso, né? Antes nós respondemos sobre se 2 anos, 2 anos e meio é muito cedo para começar atividades de alfabetização, mas nesse caso você tem que levar em conta, porque como que funciona? Quanto menor a criança, menor o tempo de concentração dela. Então, assim, não quer dizer que a criança, se a criança estiver quieta, se ela estiver parada, que ela está prestando atenção. Então, às vezes, o Antônio mesmo, ele tem 2 anos e meio. Às vezes eu faço atividade com ele fala, sim, sim. Aí eu pego e falo assim, então agora circula tal coisa.
Daí ele fala, circula, circula. Ele não estava entendendo, não estava prestando atenção. Então, porque o tempo de concentração da criança menor é menor do que da criança maior. Conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela consegue ir aumentando esse tempo de concentração. Então, quem está aplicando a atividade, os pais, tem que prestar muita atenção nisso. Ele tem que conseguir perceber esses detalhes, né? Se a criança realmente está prestando atenção ou se ela já está voando, está pensando em outra coisa. Então, assim, não quer dizer que a disposição corporal dela, não quer dizer que ela está prestando atenção. Mas dá para você ter alguns cuidados e prestar atenção em alguns detalhes que ajudam na concentração. Um cuidado é com o ambiente. Então, nós já sabemos, a psicologia, até o marketing usa muito isso, marketing de grandes empresas, ambientes com cores fortes, muito carregado, com muita coisa, com muitos móveis, e isso deixa a criança mais agitada, dependendo se tiver muitas cores fortes, né, vermelho, laranja, né, essas cores que refletem muito, isso deixa a criança mais agitada. Então você já tem que evitar ambientes muito carregados, com muito móveis, criança que tem muito brinquedo, também brinquedo em excesso, brinquedo mesmo, assim, esses brinquedos que vocês compram em lojas e tal, também a criança acaba ficando mais agitada quando ela tem muito brinquedo, muitas vezes ela nem dá importância para aqueles brinquedos. Dá os Tupperware. As mulheres devem ficar malucas, né? Tupperware. Os Paraguai, então, para eles brincar. Eles já vão se divertir bastante, né? Sim. Isso aí. Eu acho que não ter muita coisa à disposição da criança todo o tempo, televisões, né, televisores, videogame, essas telas, celulares, tablets, essas coisas, isso é um grande inimigo da concentração das crianças, porque quando a criança fica muito tempo exposta à tela, né, muito tempo exposta a computadores, celulares, ela não consegue, ela vai ficar passiva, né, e vai receber muitos estímulos. Então, mesma coisa que o ambiente estimula, né, a criança, esses dispositivos também estimulam, porque tem muita imagem. Se você verificar tecnicamente quantas telas, né, em um vídeo de 1 minuto, se você for ver a quantidade de imagens, você lembra antigamente que, né, antes do cinema, como fazer? Pegava um monte de desenho, aí folheava, assim, isso são os frames, são os quadros que vai trocando para dar o movimento da imagem. Se você vê quantos quadros por segundo que tem, ou por minuto, é uma quantidade enorme. E o cérebro está captando isso. É hipnose mesmo, vira um negócio hipnotizante mesmo, né? Tem até algumas pesquisas já sobre isso, coloca eletrodos lá na cabeça da criança, coloca ela na frente da televisão e coloca um eletrodo da criança lendo, né? Qual que a criança qual o cérebro está agindo mais, né? Qual o cérebro está atento mais uma coisa? É o do livro. Porque, de certa forma, por mais que são vários milhões de estímulos, o que acontece com a criança, né? Em paralelo, ela fica só passiva recebendo, fica recebendo, entendeu? Então ela não age, ela fica ali, entendeu? Recebendo, é muita coisa. E é impressionante, às vezes os filhos do Jair vêm aqui em casa, a gente coloca os filmes assim, fica lá. Eu falei, olha que legal, a molecada parada lá, velho. Não mexe não, né? Mas a gente sabe que é ruim, eu tô brincando. Mas é porque é um recurso muito que os pais usam hoje, né? Tipo, pô, esse moleque, põe esse moleque quieto aí põe um negócio, né? Pô, mas beleza. Cria uma rotina, faça alguma coisa, que é legal mesmo, tem muita coisa boa, né, pra assistir. Pô, mas vê lá, 2, 3 horas, criança lendo. Faz isso todo dia. Agora conta, 1 mês, 1 ano, 2, 3 anos. O que vai acontecer com o cérebro dessa criança? É frito, né, mano? Sim. Entendeu? A criança, na verdade, é uma grande tentação, né? Você tem muitas coisas para fazer, você coloca um desenho para a criança, ela vai ficar quieta. Só que assim, ela não vai estar sendo estimulada, o estímulo é excessivo. Então a criança acaba tendo problemas com concentração, porque ela está recebendo um estímulo, o cérebro dela está captando aquilo lá, só que é uma área do cérebro que não é a área ativa da criança. Então você tem que dar estímulos que são ativos, né, para a criança você trabalhar outras partes do cérebro. Então assim, trabalhos manuais são excelentes. Então por isso que eu estava falando, de acordo com a idade, trabalhos manuais são excelentes. Crianças de 3 até 5 anos, 5, 6 anos, eles adoram fazer trabalhos manuais e que tem um certo desafio. Então, por exemplo, o Augusto, que tem 4 anos, você dá parafuso e porca para ele rosquear. Ele fica lá 1 hora fazendo isso.
né? Montessori, né? Sim. Você vê o método Montessori, é isso aí. Você entra numa sala montessoriana, né? Se você tiver a oportunidade, vê no YouTube, você não tem aí na sua cidade. Mas fica aquilo lá, aquele negócio louco isso aqui, né? Então um monte de criança sentadinho, fazendo o que tem que fazer, faz certo, tudo bonitinho, porque tem esses desafios, né? Eles aprendem várias coisas aquilo lá. Entendeu? E é praticamente isso, trabalho manual, né? Sim, as crianças gostam muito e isso ajuda as crianças a desenvolver essa quietude e elas se concentrar numa atividade. Só que assim, a criança, você tem que verificar, você tem que estar atento à idade dela, porque ela vai ficar um tempo fazendo um trabalho manual, ela vai entrar num estado de concentração, de quietude, de sossego interno, aí você pode aplicar uma atividade para ela durante 10, 15 minutos tranquilo, só que daqui a pouco ela vai começar a se agitar novamente, então você tem que perceber, aí você pode voltar com outro trabalho manual e dar mais 10, 15 minutos tranquilo. Então assim, você consegue fazer tranquilamente aí meia hora, uma hora de atividade, intercalando com outras atividades que ajudam a criança a se quietar. Ou você muda de assunto, na hora que você perceber que a criança começar a ficar meio agitada, você muda de assunto, você pode propor outro tipo de atividade para ela, porque daí ela vai querer saber o que tipo de atividade que é essa, enfim. É o que a gente chama, o Gero acabou de falar assim, é o que a gente chama de normalização, tá? É que todo professor aí entende isso. Então o que você faz, por exemplo, quando você recebe uma turma na sala, né, ou recebe seu filho, você vai falar assim, não, agora eu vou pegar o meu filho e vou fazer uma atividade, só que ele está agitado, ele está correndo com o cachorro para lá e para cá, entendeu? Que é o que a gente vê lá, com o cachorro, tá fazendo um monte de coisa. O que você faz? Você dá um trabalho manual para ele primeiro, por quê? Olha só que legal, ele vai gostar muito mais do trabalho manual do que da atividade em si que você vai ter que fazer. Por exemplo, você tem uma atividade, sei lá, de análise sinfônica para fazer, ou tem que fazer hoje. Dá o trabalho manual primeiro, ele vai acalmar, ele vai se normalizar, tá bem? E aí você aplica. Se você dá atividade direto para ele, você vai ver o rendimento é menor, ele vai fazer birra, entendeu? Então, é o que a gente chama de normalizar, ok? Funciona muito isso também, e muita gente usa essa técnica. E tem várias outras, às vezes nem é trabalho só manual, só de algumas coisas para eles ficarem observando. Tem aqueles, tipo umas bússolas, eu esqueci o nome, aquelas bússolas das arinhas, né? Ela pega lá, coloca lá, fica vendo aquilo lá, assim, aí fica caindo, aí ele pega, vira, tal. Acabou. Tem vários exercícios, dá para usar um pouco da criatividade também, né? Você pode falar assim, você tá ouvindo esse barulho? Você fica barulho estranho e tal, aí o que você está ouvindo? Aí ela já vai começar a prestar atenção no que ela está ouvindo, vai esquecer que ela está agitada, vai começar a acalmar, aí você consegue continuar aplicando a atividade. Mas também quando a criança é um pouco maior do que 3 anos e você está desenvolvendo atividade com ela, você tem que perceber também, ou até criança de 3 anos também, você tem que perceber, porque pode ser que a concentração da criança está relacionada com o nível da atividade. Às vezes a atividade exige muito da criança. Então, se a atividade que você está aplicando exige muito da criança e ela não está de acordo com o nível de desenvolvimento da criança, a criança não vai querer fazer. E ela, às vezes, a agitação dela... Ou você já insistiu muito, né, naquele tipo de atividade, então você vai ter que parar e analisar. Será que ela precisa desenvolver algumas pré-atividades, né? Antes, para daí chegar... Porque como o nível dela começa a cair, ela já não vai querer fazer. Então, na verdade, às vezes nem é um problema de concentração. Às vezes a criança está frustrada. Desmotivada. Você desmotivou a criança, né? Deu um trabalho muito difícil para ela resolver. Eu até contei esses tempos também uma história. O Augusto não queria de jeito nenhum fazer as atividades. Eu falei, Augusto, vamos trabalhar aqui um pouquinho e tal. Aí eu comecei a pedir para ele falar os fonemas, para daí a gente começar a ler algumas palavrinhas e tal. Aí ele ficou assim, eu não queria fazer, né? Aí eu falei assim, você tá parecendo uma foca, hein? Você já viu uma foca? E daí ele falou, não, nunca vi. Eu falei, você quer ver? Ele falou, eu quero. Daí eu mostrei lá um vídeo de uma foca, um treinador lá, fazendo a foca pular aro, sabe? Andar com a bolinha e tal. Aí depois acabou o vídeo, coisa de 2 minutos, assim. Aí eu falei, Augusto, vamos trabalhar? Daí, bom, esqueceu. Ele esqueceu que ele não tava querendo fazer, entendeu? Então, às vezes, assim, o jeito de você abordar a criança também influencia muito. Então, por exemplo, se eu ficasse assistindo ali, não, você tem que falar, ele não ia falar, entendeu? Ia só piorar a situação.
Então, o jeito de você abordar a criança também. Você tem que saber contornar algumas situações. Aí depende muito do tipo da criança, né? Tem crianças que são mais calmas, que tolera mais, outras não, outras são mais irritadiças. Então você tem que saber lidar com a criança ali. No dia a dia você consegue contornar essas situações. Acho que não é muito complicado. Não é muito complicado você lidar com isso e você perceber se realmente a criança está agitada, se ela precisa de alguma coisa para se acalmar. Se a atividade está muito acima do nível que a criança, você está exigindo muito da criança. O que mais, Júnior, que eu acho que... Pratique essa normalização aí que você vai ver que é fantástico, assim, que funciona bastante mesmo. Dá um exercício manual, agora falou uma porquinha para ele brincar, um Lego, um Tupperware, né, uma coisa antes, e aí você aplica. Tem que ter um pouco de paciência, né, claro, aí ele vai aplicando. E aí com o tempo você vai vendo que você pode ir diminuindo essa normalização. Vai demorar às vezes 5, 10 minutos, depois com 3, 4, entendeu? Aí depois ele vai fazendo. Uma coisa importante também não é fazer qualquer coisa também, né? As crianças, elas se interessam muito por aquilo que você demonstra interesse, que você dá uma certa um certo valor, né? Ou quando você pega com cuidado, você trata bem, você faz coisas bonitas também, neutras, né? Sem muita cores, tal, mas coisas neutras, bonitas, bem feitas. Por exemplo, você vai trabalhar lá com... o Júnior falou da porca, né, tal, mas você pegar com uma porca enferrujada lá para a criança ficar rosqueando, ela não, é um negócio feio, né? Ela não vai... A criança tem um senso estético muito bom. Parece que vem de fábrica, coisa assim. Então, assim, você vai dar que nem o Júnior falou várias vezes, Tupperware, né? Você vai dar algum material assim, de cozinha, tal, para a criança verter água, rachar as tampas e tal, mas é um material estragado, rachado, tal. A criança não vai querer, isso não é atrativo para a criança. É por isso que eu falei Tupperware, tem que ser os bonitos. Sim, tem que ser coisa... Eu falo assim, porque eu falo Tupperware, se você reparar, esse dia eu reparei assim, você vai nessas lojas que vendem essas coisas. Tecido doméstico. Nossa, é muito legal, porque assim, tem o menor, aí tem o maior, aí tem o maior, e tem o maior que você pode ir encaixando. Aí você vai encaixando, você faz uma pirâmide, você faz um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, sei lá, né, se eu levar as crianças lá, né, você vai ficar pirando, montando aquelas coisas, né? Então tem sentido aquilo. E se você ver o método Montessori, ele tem vários exercícios com isso, entendeu? De... Aquelas torres, né, Montessori, os cubos que você vai encaixando. Isso, cores, trabalho com cor, o preto, o vermelho, o amarelo, tal, sabe? Então tem bastante essas coisas. Isso são para crianças menores. As crianças menores, ela sente mais atraída, né, por esses tipos de atividades. Mas outra coisa muito importante que eu sempre comento também você preparar o ambiente, ter rotina também, né? Ter um horário para fazer as coisas, então daí tem um senso de previsibilidade da criança, ela vai saber que naquele horário é o horário de trabalhar, né? De fazer as atividades. Você preparar o ambiente, ter um ambiente próprio para a criança, um lugar que é o lugar dela, sentar e fazer isso, porque lembra que eu estava falando, você dá importância para o que você vai fazer. Quando você valoriza aquela hora de trabalhar, de fazer as atividades, a criança, de certa forma, vai se sentir mais importante. Ela vai ter mais vontade de fazer aquela atividade junto com você. E também, o que eu sempre faço, que funciona muito bem, é assim, a gente vai a algum lugar, a um mercado, a alguma loja, a alguma papelaria, eu compro um lápis, eu deixo, às vezes, eles escolherem o lápis que eles querem. Falar assim, esse lápis aqui você vai usar só quando você for fazer a atividade. Ou um estojo. Um dia você deu um estojo para o Augusto, né? O Júnior chegou, um estojo que um amigo presenteou, né? A hora que o Júnior chegou com o estojo, nesse tempo pro lápis, essas coisas, né? Deu para o Augusto, eu falei, Augusto, você só vai usar esse estojo, porque ele gostou, né? Um estojo bonito, cheio de desenho, né? Você vai usar só quando você for trabalhar com as atividades. Então, assim, antes de começar a desenvolver qualquer atividade com as crianças, fala assim, pega lá aquele seu estojo que você só usa quando você faz a atividade. Então, já está na hora certa, o ambiente está preparado, ele vai usar o material que ele quer usar, porque ele só usa naquela hora, mas, assim, você tem que cumprir sua palavra. As crianças, elas são muito honestas nisso e muito justas. Se você não cumpre as palavras, eles não vão acreditar em você. E isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala as coisas para as crianças e esquece,
Aí depois o tempo cobra, né? Eles cobram. Então, assim, e aí o comportamento deles tem um pouco a ver com isso. Tem, Né? tem. Tem, porque eu acho que o senso de previsibilidade, né, que a criança tem. Você mesmo, você planeja a sua semana, né, planeja o seu dia. Meu, sai alguma coisa da sua rotina, você fica estressado, entendeu? Você se estressa. Então imagina a criança, o que a criança quer fazer o dia inteiro? Brincar, né? Entendeu? Brincar, se divertir. Aí chega um cara lá, entendeu? Um professor chato, né? Ou um pai chato. Pô, agora nós vamos ter que sentar aqui e fazer. Nossa, mas eu tinha porque eu sei lá, o que eu ia fazer? Eu ia brincar no parque, entendeu? No shopping, entendeu? Então, você falar, não, amanhã a gente acorda e vai fazer tal atividade. Aí depois de amanhã a gente acorda e faz tal atividade, porque aí cria esse senso de previsibilidade, aí a criança estressa menos e ela vai fazer sem birra, entendeu? Sem, né, por exemplo, se você tem o costume de levar as crianças em algum lugar, né, sei lá, depois do almoço, um exemplo, né? Aí você fala assim, ó, então amanhã a gente vai acordar, vai tomar café, daí meia hora a gente vai fazer atividade, depois do almoço a gente vai passear. Então, assim, você associa uma coisa prazerosa, né, que a criança normalmente quer fazer, com o trabalho que tem que ser feito, né, a obrigação que é fazer a atividade. Mas não coloca como obrigação, mas você associa uma coisa com a outra, né? Então, as crianças, isso funciona muito bem também. Enfim, vamos voltar um pouquinho na outra pergunta, ou você quer falar alguma coisa sobre concentração? Não, acho que tá bom. Vou voltar um pouquinho, tem gente que entrou agora, vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Essa pergunta, rapidinho, Júnior. Você quer... um resumo da... Eu falei, dá para trabalhar assim, porque perguntaram, né, nos stories nossos. Meu filho tem 2 anos de idade, não é muito cedo para alfabetizar? Eu falei, não, por quê? A alfabetização não é você pegar uma letra, ensinar um som e a criança ler. A alfabetização é todo um processo. Então, por exemplo, a gente começa já trabalhando desde os 2 anos, tranquilo, já dá para trabalhar atividades de consciência fonológica. Por exemplo, que eu dei lá, atenção auditiva, né, memória de curto prazo, entendeu? São atividades muito tranquilas que as crianças conseguem já fazer. A criança já bem trabalhada com isso, desde os 2, os 3 anos, quando ela chegar nos 5, 6, ela tem uma memória robusta, né, ter uma atenção auditiva boa, ela não vai ter trabalho, não vai ter problema em esquecer letra, fonema, palavra, e não vai dar trabalho também de não associar o grafema com o fonema, porque às vezes ela esquece, porque são sons parecidos, ela vai conseguir distinguir bem, né, e executar a atividade. Então você consegue sim trabalhar a consciência fonológica desde os 2 anos tranquilo, beleza? Até a gente deu o exemplo de você não espera a criança começar a pronunciar algumas palavras para daí falar com ela, você fala desde quando ela, até antes de nascer, né? Tá em gestação, você já está conversando, cantando para a criança, e inclusive isso é muito bom. Então, assim, para a criança desenvolver bem a linguagem e ter uma dicção, uma pronúncia boa, quanto mais você conversar com ela, mais rápido ela vai falar, ela vai ter mais facilidade em falar. E com a alfabetização a mesma coisa. Quanto mais cedo você começar a fazer essas as pré-alfabetização, né, as pré-atividades, desculpa, né, quanto mais cedo você começar a fazer as pré-atividades, mais rendimento ela vai ter na hora de realmente entrar naqueles exercícios que são mais explícitos. Não quer dizer que esses exercícios não são de alfabetização, só quer dizer que eles são uma preparação para a criança desenvolver aquelas habilidades mais fundamentais na hora que ela já está começando a ler, que é o fim da linha. Uma coisa, só que é o seguinte, você não vai pegar qualquer exercício de atenção auditiva, né, e você tem que ter noção clara, né, de que, esse exercício desemboca naquilo, senão você vai fazer qualquer exercício lá, que tem um monte de exercício de atenção, de coisa. Você tem que ter toda a atividade que você der, né, para a criança, você tem que saber para que serve aquilo lá, entendeu? Agora serve para isso, e para que no futuro vai servir? Vai ajudar em alguma coisa? Então aí você aplica. Por isso que a gente sempre indica, assim, quando você trabalhar com método fônico, pega um método fônico bem estruturado, né, com começo, meio e fim, com fins claros e objetivos. Beleza? As atividades têm que ter essa gradação, né, de níveis, né? Isso. Porque o que acontece, eu vejo muitas pessoas gostam muito de exercício visomotor, né, de caligrafia. Meu filho escreve a letra, né? Escreve o nome dele. Então, assim, na verdade,
é excelente, mas na hora certa, né? É. Tem muitas coisas que você tem que fazer antes para a criança pegar o lápis, ter um momento de pinça, e aí ela começar a escrever. É muito melhor uma criança com uma consciência fonológica muito bem trabalhada, né? Do que uma criança que sabe escrever todas as letras, entendeu? É muito melhor, porque escrever a letra é muito mais fácil você corrigir um erro, entendeu? Do que corrigir erros fonológicos, erros de fonemas, erros com grafemas, entendeu? Essas relações. Então é muito melhor você se atentar à questão fonológica, né? Do que essas questões que eu vejo muito. Porque é um negócio... quando a criança está escrevendo lá, é bonitinho, e é bonitinho mesmo. Ela está escrevendo o nominho, né? É muito legal isso mesmo, né? É legal. Não quer dizer que é ruim, não, é bom até. Mas o mais importante não é isso, entendeu? No processo de alfabetização. Não é de jeito nenhum, porque ela pode muito bem ter decorado aquela mecânica de escrever o nome dela. Ela pode ter decorado palavras, entendeu? Visualmente, a silhueta da palavra. E isso não quer dizer que ela vai ter um bom rendimento de alfabetização. E o engraçado é que essas discussões, né? Ah, é muito cedo, não é? Tal, é coisa mais da pedagogia, né? Da pedagogia e das ciências humanas, vamos dizer. Mais as ciências, as neurociências que trabalham, que já é biológicas, né? Que é medicina, né? Que trabalha as neurociências, trabalha os neurologistas, né? Que trabalha essa relação do desenvolvimento cerebral com a alfabetização, com o desenvolvimento Da linguagem da mesmo, linguagem. Né? Eles dizem, as pesquisas, né, as conclusões deles são que a fase mais propícia para a criança desenvolver a linguagem e ser bem alfabetizada tal, é dos 3 aos 6. Então acho que essas discussões, se é muito cedo, se não é, elas se tornam vazias, né? Vazia. Pode começar a trabalhar, fique tranquilo, né? Seu filho não vai virar nenhum monstro, né? Porque começou ao contrário disso. E a gente já viu, você vê na internet, igual você falou, famílias bilíngues já, que né, a criancinha de 4, 5 anos, eles conseguem raciocinar sobre 2, 3 línguas, porque tem muita pergunta, mas meu filho vai ser alfabetizado em inglês também, não é um problema porque ele está sendo alfabetizado em português, não é nenhum problema, entendeu? Pode mandar brasa aí, que eles decoram mesmo e fazem tudo num rendimento muito maior que você agora, né, pai, né, vai tentar fazer, entendeu? Sim. É que eu comentei no início que as crianças que têm pais que falam línguas diferentes, né? Então a criança acaba crescendo falando 2 línguas. E elas já, desde novinhas, elas já falam 2 línguas. Eu tenho minha irmã, ela é casada com alemão. Meu sobrinho fala alemão e português. E às vezes fala os 2 juntos. Sabe o que eu penso sobre isso? Inveja, porque eu não falo alemão. Eu tenho que estudar isso aí, né? É um trabalhão que eu vou fazer. E quando a gente tava falando de concentração, e você disse que às vezes a gente... porque antes a gente tava respondendo essa pergunta aqui, só um minuto. A gente tava respondendo essa outra pergunta, eu espero que esteja aparecendo aí pra vocês. Mas o Júnior comentou assim, até a gente que é adulto... Né, se sai da rotina, a gente fica meio perdido, fica às vezes irritado, né, acaba não conseguindo fazer direito as coisas. Esse meu cunhado, ele veio pro Brasil e ele, diferente de brasileiro, né, ele gosta das coisas. Aí começou a furar algumas programações, ia visitar alguém, mas não é não ia no horário combinado, ele ficou bravo. Mas é claro, todo mundo fica, né? É que a gente talvez esconde, né, dá uma risada, faz uma piada ali, mas fica. Mas que os brasileiros são mais flexíveis pra isso. Com certeza. Ele é alemão, né? Sim, então se os pais têm que ser mais alemão com os filhos, entendeu? Lembra que eu tava falando? Talvez seu filho não tá se concentrando muito porque você não tá prestando atenção em algumas coisas simples, mas que pra criança faz toda a diferença. Se você, por exemplo, eu falei a coisa do lápis, você falar, esse lápis aqui eu vou te dar, a gente vai usar só quando você vai fazer sua atividade. Aí se você não dá o lápis para a criança, ela não vai querer, aí ela não vai fazer mesmo, entendeu? Então é que a gente estava conversando que às vezes não é questão de concentração, né? Tem outras questões envolvidas, né? Mas enfim, acho que é isso. Se alguém quiser mandar alguma pergunta a mais... pode mandar lá no... Você viu, agora a gente vai responder. Mandou no Stories lá, a gente responde, meu. É a rotina, né? Para não sair, para a gente não deixar ninguém irritado, não irritar a gente vai responder todos os Stories agora. Então acho que é isso. Até mais. Até a próxima. Tchau.